Sejam bem-vindos a essa apresentação do Projeto Integrador da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Nessa apresentação, vamos entender como ocorre e por que ocorre dificuldade de aprendizado no ensino infantil no nosso país. Hoje, 1 a cada 10 crianças tem dificuldade de compreensão do conteúdo explicado pelo professor. Isso pode ocorrer por falta de atenção, desinteresse nas aulas, mas muitas vezes é por conta da explicação do professor. Mas isso não significa que a criança tem menos capacidade do que as outras ou que não é inteligente. Na verdade, na maior parte das vezes ela simplesmente não entendeu ou não teve interesse naquela explicação. Quando o professor vai explicar uma matéria um pouco mais complexa, mas ele não faz de uma maneira bem simples, exemplificando e aplicando na vida da criança, aquela matéria fica muito mais difícil de ser compreendida pelos alunos. Mas quando existe a busca por uma maneira mais simples e mais assertiva de explicar essa matéria, uma maneira mais lúdica, mais divertida, que chame a atenção dos alunos, assim fica muito mais fácil o seu aprendizado. Vamos aprender um pouco mais sobre quais são as formas e como nós podemos aplicar o ensino lúdico no decorrer dessa apresentação. Na pedagogia, brincadeira é coisa séria. O lúdico é uma ferramenta muito importante para trabalhar com os alunos, pois ele vai muito além de simples brincadeiras. São atividades de grande importância, pois auxiliam na aprendizagem e no desenvolvimento integral da criança. Ou seja, a parte social, cognitiva, emocional, motora. Para que o aprendizado seja significativo, é necessário que haja prazer durante esse processo. E é aí que os jogos e as brincadeiras entram. Sempre direcionadas pelo professor pedagogo, elas vão auxiliar as crianças no processo de alfabetização e letramento, no desenvolvimento da imaginação, da memória, da criatividade, da interação social e no conhecimento do próprio corpo. São brincadeiras que devem ser planejadas e ter objetivos específicos. Além disso, estudos revelam que o ato de brincar das crianças deixou de ser um simples passatempo e se tornou um recurso de peso na socialização da criança. Brincadeiras aparentemente simples são grandes fontes de estímulo e as ajudam a lidar com dificuldades psicológicas, como o medo, a dor, a perda, a ansiedade e a timidez. Para Vygotsky, a brincadeira não é apenas uma atividade simbólica, uma vez que, mesmo envolvendo situações imaginárias, ela baseia-se em regras de comportamento condizentes com aquilo que está sendo representado, o que fará com que a criança internalize regras de conduta, valores, modo de agir e de pensar do seu grupo social, o que passará a orientar o seu comportamento e o seu desenvolvimento cognitivo. As entrevistas, realizadas com professores da educação infantil e das séries iniciais do Fundamental 1, contribuíram e enriqueceram esse projeto e auxiliaram na percepção da importância do lúdico para o aprendizado. A professora ZCTB, do 3º ano do Fundamental 1, entrevistada, respondeu: "O lúdico vai proporcionar uma aprendizagem interativa, prazerosa, a qual a criança aprende brincando, levando ao desenvolvimento motor a capacidade de criar e ampliar seu repertório. Em sala de aula infantil é muito importante o lúdico, pois torna a sala prazerosa, atraente, colabora com o processo de desenvolvimento cognitivo, capacidade de atenção, memória e percepção. O brincar é uma forma de comunicação. É por meio das brincadeiras que as crianças desenvolvem atos do seu dia a dia, adquirindo habilidades criativas, sociais, intelectuais e físicas. O educador deve direcionar as atividades bem planejadas, focando no pedagógico, para que haja uma interação social coletiva entre as crianças, desenvolvendo habilidades diversas, adequando à faixa etária da criança."
a ideia de desenvolver um jogo lúdico, com figuras que fossem bastante coloridas para chamar mesmo a atenção das crianças. Sendo assim, criamos um jogo da memória silábica, onde as regras são: em duplas, os alunos vão virar uma carta e tentar achar o par. O par dessa carta deve ser o nome dela, da figura, separados por sílabas. Se o aluno virou a carta e ele não achou o par, ele deve voltar a carta e passar a vez para o próximo integrante. Sendo assim, ganha o jogo quem tiver o maior número de pares, ou seja, o maior número de acertos. Quando uma criança está diante de uma atividade prazerosa, como um jogo, ela se esforça para ganhar e, consequentemente, ela acaba aprendendo de uma maneira melhor. Porque o objetivo do jogo é que quem ganha e quem tiver maior número de pares, ou seja, quem acertar mais. Uma brincadeira ou um jogo lúdico pode ser instrumento de aprendizagem, apresentando esse instrumento que desperta a atenção da criança. O professor vê que ela aprende de uma maneira mais rápida, mais alegre e menos cansativa. Chegamos à conclusão do trabalho. A partir do que estudamos e com as entrevistas realizadas com os profissionais da educação infantil, a conclusão que se chegou é que as brincadeiras, as atividades lúdicas, elas contribuem para o desenvolvimento integral da criança, ajudando a entrar em contato com o mundo imaginário e ao mesmo tempo real, capazes de desenvolver uma linguagem e aprender a dominar todo tipo de informação. A prática do brincar é especialmente efetiva para o exercício dos processos de memória e para a formação da motricidade da criança em idade pré-escolar. A brincadeira está intimamente relacionada com o processo de socialização, pois ao brincar, a criança conhece a si mesma e aos outros, aprendendo a conviver com os objetos e com outras pessoas. Vai construindo relações e conhecimentos dos eventos que acontecem à sua volta, se socializando gradativamente. Sendo assim, enquanto promotor de capacidades e potencialidades da criança, o brincar deve ocupar um lugar especial na prática educacional. Deve ter um espaço privilegiado na pré-escola e os professores devem ser bem preparados para que saibam utilizar a brincadeira como auxílio da construção da aprendizagem da criança. Afinal, a criança aprende a brincar brincando. Consideramos então que a brincadeira deve fazer parte do contexto educativo, uma vez que promove bons resultados no desenvolvimento e aprendizagem das crianças. No entanto, não deve ser vista como solução para os problemas educacionais, mas como instrumento de auxílio para os professores.